Você acha que a sociedade é cruel e injusta? Nem imagina como era viver na Idade Média. A sociedade atual evoluiu muito nos últimos séculos em campos como o conhecimento, economia, leis e direitos humanos. Mas nem sempre foi assim. Há 1000 anos, homens e mulheres viviam sujeitos a leis e práticas que hoje seriam consideradas crimes. A vida na Idade Média era complexa e difícil, cheia de opressão, abusos e costumes que hoje causariam repulsa em mais de um. Os homens e mulheres medievais aceitavam, e até apoiavam, comportamentos que no século XXI seriam denunciáveis às autoridades. É por essa razão que no vídeo de hoje falaremos sobre alguns costumes medievais que hoje seriam considerados crimes. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ficou proibido torturar prisioneiros para obter confissões e informações, embora eu saiba que muitos filmes, séries de televisão e músicas atuais fazem você sangrar os olhos e ouvidos. No entanto, durante a Idade Média, praticar a tortura era algo normal e aceito pelas autoridades políticas e religiosas da época. E não só se praticava a tortura para obter confissões, pois se o acusado ou testemunha decidisse colaborar com as autoridades, também podia ser torturado para comprovar a veracidade de sua declaração. Podemos dizer então que o ferro em brasa era o detector de mentiras medieval. No entanto, o mais comum era que apenas escravos, camponeses e pessoas desonradas fossem torturados. Os nobres não recebiam esse tipo de castigo. E um exemplo das diferenças no tratamento da lei aos ricos é a ordalha. Enquanto as classes pobres deviam submeter-se à dor do ferro em brasa ou outras práticas brutais, aos nobres e clérigos bastava não engasgar-se com um pedaço de pão e queijo abençoado para comprovar sua inocência. As torturas podiam ser muito variadas e criativas. Aos acusados de heresias podia-se fazer um corte desde a parte inferior do ânus até a nuca com uma navalha de prata, ou também podiam ser obrigados a beber litros de água sob pressão, o que lhes provocava asfixia e dor extrema. E sempre se podia finalizar a limpeza da alma do herege queimando-o na fogueira. Confie em mim quando digo que os métodos eram muito variados, mas sempre brutais. Embora o desenvolvimento social tenha tornado obrigatório que para condenar outra pessoa fossem necessárias evidências sólidas, como declarações de testemunhas e diversas provas, a tortura não foi abolida dos sistemas legais europeus até o final do século XVIII e início do XIX. No entanto, fascistas e comunistas se encarregaram de trazê-la de volta no século XX. Atualmente, torturar uma pessoa é considerado um crime contra a humanidade. Seria impensável que no século XXI alguém fosse punido dessa maneira, certo? Deixe nos comentários qual é sua tortura favorita. Mas não podemos continuar falando sobre costumes medievais que seriam considerados delitos hoje sem nos aprofundar no sistema judicial medieval. Hoje, as autoridades são capazes de emitir veredictos e condenações baseadas em provas sólidas como impressões digitais, correspondência de DNA, declarações de testemunhas e muitas outras técnicas de investigação. Mas na Idade Média nada disso existia, portanto, a prova máxima para condenar ou não uma pessoa era a confissão. Por isso, assegurar a veracidade dessa alegação era uma tarefa crucial. Geralmente, os acusados de crimes eram submetidos às já mencionadas ordalhas. Estas não eram mais do que um processo probatório ao acusado, buscando que Deus revelasse se era inocente ou culpado do delito. Eventos assim ocorreram muitas vezes durante a Idade Média, mas hoje seriam impensáveis. Obter uma confissão sob tortura ou coação, ou usar uma ordalha como prova definitiva, é impossível hoje em dia. Apenas serviria para declarar o julgamento nulo e as evidências inválidas. No entanto, a ausência de direitos humanos e civis tornava comuns costumes como esses no feudalismo. Essas práticas tornaram-se muito populares na Europa Ocidental, sobretudo nos reinos anglo-saxões e germânicos. Mas pense por um momento. Você imagina sua vida dependendo de não se queimar ao segurar um pedaço de ferro em brasa? Ou ser jogado em um lago e, se você se afogar, ser inocente, mas se flutuar, deve morrer na fogueira? E acusar mulheres, e às vezes até homens, de delitos como feitiçaria não era incomum na Europa medieval. Embora o auge da caça às bruxas tenha começado no final da Idade Média, durante todo esse período histórico,
Ocorreram episódios de perseguição violenta por esse motivo. A caça às bruxas tinha pouco de combate contra o sobrenatural e demoníaco. Era mais uma forma de oprimir, exercer controle e institucionalizar o medo. E embora ao longo da história tenham sido acusados homens, os números foram quase insignificantes se comparados ao alto número de mulheres que foram assassinadas por serem consideradas culpadas de delitos como voar em vassoura, fazer pactos com o diabo, provocar doenças e secas ou causar impotência e abortos. Textos demonológicos como o Maleus Maleficarum justificavam a caça, tortura e posterior execução das supostas bruxas, que na maioria dos casos eram idosas, viúvas, curandeiras e parteiras, ou simplesmente mulheres que causavam algum tipo de incômodo na sociedade por não serem politicamente corretas. E quando uma mulher desafiava as autoridades, estas não demoravam a acusá-la e livrar-se dela para sempre. O caso mais famoso durante a Idade Média é, sem dúvida, o de Joana d'Arc, uma jovem francesa que foi difamada e queimada na fogueira por herege. Joana declarou ter visões onde o arcanjo Miguel em pessoa lhe dava instruções para ajudar Carlos VII a ser coroado rei da França. Os franceses receberam Joana com ceticismo, por isso investigaram seu passado e conduta até determinar que era uma jovem católica irrepreensível. No entanto, a influência alcançada pela jovem heroína não agradou aos ingleses. Joana foi capturada e submetida a um julgamento sem garantias legais, no qual foi privada de seus direitos mais básicos, como receber ajuda de um assessor legal. Finalmente foi considerada culpada dos cargos de heresia e travestismo. E, numa decisão mais política que religiosa, foi condenada a morrer na fogueira. Embora famosa, Joana d'Arc foi apenas uma das mais de 40.000 mulheres executadas por esse tipo de delito, algo que hoje seria impensável na sociedade ocidental moderna. A discriminação e misoginia dessas práticas é inaceitável atualmente. Você deve lembrar sempre, se você tem visões, não é bruxa ou feiticeiro, mas sim que precisa de ajuda. Existem muitos outros costumes discriminatórios na Idade Média que atualmente seriam crimes. E um dos mais aberrantes eram os casamentos forçados. Esse tipo de casamento eram uniões em que pelo menos uma das partes, quase sempre a mulher, não dava seu consentimento para casar. Ao longo da história, esses casamentos se basearam nos interesses econômicos, políticos e religiosos das famílias. Eram comuns e normalizados por uma sociedade medieval em que as mulheres ficavam reduzidas a peões no xadrez familiar. Nas classes altas, as filhas eram vistas como uma moeda diplomática que servia para fechar alianças, tréguas ou pactos territoriais. Enquanto nas classes baixas, não era diferente. Os camponeses e pessoas mais pobres também casavam suas filhas por algum tipo de benefício, como unificar as terras de duas famílias ou cancelar alguma dívida. Sim, se seu pai não podia pagar suas dívidas, ele te enviava para se reunir com seu credor. Acho que existem vários documentários sobre isso no YouTube laranja. O mais horrendo disso tudo era a idade em que as pessoas costumavam ser obrigadas a casar. Na Idade Média não existia o conceito de adolescência, por isso se considerava que as pessoas passavam da infância para a idade adulta. Isso provocou que muitos casamentos fossem realizados e consumados entre casais quase infantis. Por exemplo, Afonso V de Portugal e sua sobrinha Isabel tiveram que casar quando tinham apenas 10 anos de idade. Isso seria uma verdadeira barbárie hoje em dia. Pelo menos o casal de monarcas portugueses esperou até os 15 anos para consumar a relação. Mas esse exemplo é só uma exceção. Margarida Beaufort, mãe de Henrique VII da Inglaterra, casou-se quando tinha apenas 12 anos e um ano depois já era viúva. Às vezes, a diferença de idade entre os cônjuges era enorme, como aconteceu no casamento de Isabel de Valois, de 13 anos, com seu marido Filipe II da Espanha, que tinha 20 anos a mais na época do casamento. Não é preciso mencionar que casamentos desse tipo seriam impensáveis na sociedade moderna ocidental, embora tristemente ainda ocorram em algumas partes do mundo. Outra característica comum da Idade Média que não sofremos atualmente é a servidão como modo de organização social e econômica. Essa definiu a vida de milhões de pessoas durante o feudalismo, pois os servos eram em sua maioria camponeses ligados à terra que deviam obedecer ao seu senhor e pagar tributos. E, embora não fossem escravos, também não eram livres. A servidão
Não era mais do que uma relação de dependência estabelecida entre o senhor feudal e seu vassalo. Por um lado, o senhor feudal oferecia terras para cultivar, proteção militar em casos de ataque e segurança alimentar em tempos de crise. Como pagamento, o camponês devia trabalhar as terras do senhor e entregar parte da colheita. Além disso, o camponês não podia abandonar a terra sem permissão e legalmente estava subordinado ao seu senhor. Naquela época, existiam 3 tipos de servos. Os servos da gleba, que eram os que estavam presos à terra. Essas pessoas tinham sua liberdade tão limitada que, se o senhor feudal transferisse suas propriedades para outro nobre ou rico, os servos também eram transferidos. O segundo grupo de servos eram os domésticos, aqueles que trabalhavam na casa do senhor feudal, cozinhando, limpando, etc. E o terceiro e último grupo de servos eram os artesãos, que realizavam ofícios como ferreiro ou trabalhavam como moleiros, mas deviam pagar parte de seus ganhos como tributo. A vida de um servo consistia em trabalhar diariamente, entregar parte de suas colheitas ao senhor feudal e os dízimos à igreja. Além disso, o senhor feudal podia cobrar pelo uso dos moinhos ou pontes. E por fim, se o camponês queria casar-se ou mudar-se para outra região, só podia fazê-lo se recebesse permissão de seu senhor. Essa foi a tônica do funcionamento social durante toda a Idade Média. Algo impensável hoje em dia, pois nossa sociedade se caracteriza pelo cuidado das liberdades individuais. As pessoas podem viver onde quiserem, trabalhar no que gostarem e não precisam pagar impostos abusivos aos políticos. Desculpe, quis dizer aos senhores feudais, não é? O certo é que a servidão, como era praticada na Idade Média, constituiria hoje um crime e uma violação das liberdades e direitos das pessoas. Mas continuamos avançando neste percurso pelos costumes medievais que hoje seriam crimes, e chegamos aos duelos, um aspecto da Idade Média que foi muito mitificado. Tanto na literatura quanto no cinema, já vimos inúmeras vezes homens cujo honor foi manchado desafiando outros para um duelo até a morte ao amanhecer. E como parece na ficção, essa era uma prática muito comum na Idade Média. Se alguém afrontava a honra da sua família, você o desafiava para um duelo. Se alguém atravessava suas terras sem permissão, você o desafiava para um duelo. Se alguém ofendia uma moça na taverna, também o desafiava para um duelo. Contudo, esse era um direito exclusivo da classe nobre, pois na Idade Média se considerava que só os ricos tinham honra. Os pobres e camponeses só podiam resolver suas disputas indo ao seu senhor feudal para que ele os julgasse. Os duelos também podiam ser motivados por vingança e costumavam ser regulamentados e ritualizados. Além disso, tinham caráter jurídico, pois naquela época da história humana, acreditava-se que o julgamento de Deus definia os vencedores desses confrontos. Mas, apesar do mito difundido, a maioria dos duelos não eram até a morte. Nos julgamentos por combate, bastava que uma das partes se rendesse para dar o combate como terminado com sucesso. Já os duelistas por honra paravam o combate quando se sentiam satisfeitos e acreditavam ter restaurado a perda. Supostamente arriscava-se a vida, mas ninguém tinha interesse em morrer numa luta, ou seja, mais pose do que outra coisa. Durante a Idade Média, ocorreram muitos duelos, sobretudo na região germânica da Europa. Mas um dos confrontos mais curiosos desse tipo aconteceu no final do século XVIII, quando o senhor de Saint-Georges perdeu num duelo contra a espiã transgênero francesa Dionne de Beaumont. De Beaumont viveu seus primeiros 49 anos como homem e os últimos 33 como mulher. Ela venceu o combate contra Saint-Georges por 7-0, mas hoje isso seria impossível de se ver. Em primeiro lugar, porque os duelos estão terminantemente proibidos. Se você quiser resolver um conflito, deve recorrer às autoridades, embora estas demorem anos para fazer justiça. E em segundo lugar, porque se isso ocorresse hoje, Saint-Georges teria sido acusado de transfobia e seu suposto honor seria atacado de todos os lados. Nem 1000 vidas duelando lhe bastariam para restaurá-lo. E se por algo a humanidade se caracterizou ao longo de toda a sua existência, foi pela intolerância, embora seja preciso dizer que poucas etapas foram tão sombrias quanto a Idade Média. Durante esse período,
Não apenas pessoas foram perseguidas por sua etnia ou pensamento político, mas também por sua orientação sexual. Na Europa cristã medieval, a homossexualidade era conhecida como sodomia, um termo que agrupava práticas sexuais não reprodutivas, como sexo entre homens, entre mulheres e até o bestialismo. Para a sociedade, a homossexualidade era vista como um pecado grave cujo castigo em muitas regiões era a excomunhão da igreja, embora também pudesse haver punição física. Era habitual que os homossexuais fossem condenados a jejuar ou a peregrinar. Outras vezes, eram confinados em mosteiros ou calabouços. Contudo, também foram frequentes as torturas físicas, como castração, mutilação e flagelação. E quando as relações homossexuais ocorriam entre clérigos, a condenação podia ser a fogueira. Ao contrário do que se pode pensar, as mulheres lésbicas eram menos perseguidas do que os homens homossexuais. Mas não porque houvesse maior tolerância com elas, e sim porque, na Idade Média, o sexo entre duas mulheres não era considerado sexo real, já que não havia penetração. Só eram punidas quando se descobria que usavam brinquedos ou outros objetos. No entanto, na prática, muitas vezes as acusações de homossexualidade eram lançadas contra rivais políticos para desacreditá-los. Um exemplo disso foi a Ordem dos Pobres Companheiros de Cristo do Templo de Salomão, ou seja, os cavaleiros templários que você nem imagina. Esses cavaleiros foram acusados de hereges, idólatras e homossexuais. Segundo historiadores, essas acusações eram falsas e tinham motivação política para dissolver a ordem e confiscar seus bens. Verdadeiras ou falsas, muitos membros desse corpo militar foram torturados e executados. Atualmente, discriminar alguém por sua orientação sexual é crime. Mas, infelizmente, a sociedade moderna está cheia de homens e mulheres medievais. Outro tipo de intolerância muito comum na Idade Média era de caráter religioso. Na Europa cristã medieval, qualquer pessoa que acreditasse e adorasse um Deus fora dos ensinamentos católicos podia enfrentar severas punições. A perseguição religiosa foi uma parte central da história europeia. A condenação a quem pensasse diferente ocorria porque o poder político e religioso estavam entrelaçados. A Igreja Católica não só guiava a vida espiritual das pessoas, mas também exercia controle sobre a vida social, jurídica e política. Do século V ao século XV, vários grupos religiosos foram perseguidos e punidos severamente, como os cátaros no sul da França. Eles rejeitavam a autoridade da Igreja e foram brutalmente assassinados na Cruzada Albigense. Também foram perseguidos outros grupos cristãos, como os lollardos ingleses, que desejavam reformas religiosas, como a tradução da Bíblia para o inglês. Além disso, houve muitos conflitos entre cristãos e muçulmanos na Idade Média. E após a queda da cidade de Granada, muitos desses homens e mulheres foram forçados a abandonar o islamismo e se converter ao cristianismo. No entanto, essa também foi uma época marcada por um profundo antissemitismo, pois os judeus sofreram perseguição sistemática em quase toda a Europa. Os judeus foram acusados de crimes como envenenar poços, o que, segundo fanáticos religiosos, causava a peste. Também foram culpados pelo assassinato de crianças cristãs. Injuriados em todos os lugares, os judeus foram obrigados a viver em guetos, sendo constantemente humilhados e até massacrados em pogroms. Mas essas coisas aconteciam nos reinos onde pelo menos lhes era permitido viver, pois em muitos outros lugares foram expulsos, como ocorreu na França no século XII, na Inglaterra no século XIII e na Espanha no século XV. A perseguição religiosa, tão comum na Idade Média, hoje é crime que viola os direitos humanos, a não ser que aconteça no Twitter. Lá, geralmente, ninguém vai te punir. Mas se algum dia você viajar no tempo até a Idade Média, deve tomar muito cuidado ao reclamar, pois se alguém suspeitasse que você desafiava a igreja, seu senhor feudal ou o rei poderia pagar caro. Aqueles homens e mulheres incômodos para o sistema eram castigados de forma exemplar. Eram submetidos a torturas cruéis e executados publicamente. Hoje não existem execuções públicas, apenas debates televisivos onde destroem os envolvidos em escândalos. Mas no período medieval, os despelamentos eram literais
e quase sempre ocorriam em locais acessíveis e muito movimentados, como as praças principais das cidades e vilas. Isso era feito para humilhar ao máximo o condenado, destruir seu espírito e corpo, e para servir de dissuasão a todos que ousassem questionar ou enfrentar a ordem estabelecida pelas autoridades. O público assistia maravilhado a esses espetáculos sangrentos, como se fosse um filme de terror gore no cinema ou uma luta de UFC. Riam ao ouvir os gritos de dor da vítima, embora sempre alguma pessoa desmaiasse. Além disso, o público podia insultar, lançar comida podre e até cuspir no condenado, participando assim do horrível castigo. Finalmente, na maioria das vezes, os restos do falecido eram exibidos durante dias. Hoje, com as leis atuais, execuções públicas constituem um crime. E antes de terminar, temos duas perguntas. Por qual dessas costumes medievais você seria condenado hoje? E você acha necessário recuperar alguma dessas tradições? Responda nos comentários e lembre-se que, neste canal, intolerância não é tolerada.